Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos na Sua presença, Pai. Engrandecendo o Teu nome, Pai. Senhor Jesus, entregando para Ti, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem depositado em nós, Pai. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor é Teu, Pai. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Eu quero Te entregar esse momento, Pai. Usa a minha vida, Senhor, mas que eu possa falar, Senhor, somente aquilo que o Teu Espírito quer que eu entregue para a igreja, Pai. Senhor, me coloco totalmente em disponibilidade, Senhor, para ser boca de Deus aqui neste lugar. Faça, Senhor, mais uma vez. Faça de novo, Pai. Faça aquilo, Pai, que somente o Senhor pode fazer, Pai. Eu Te dou honra, louvor, glória e toda majestade pelo poder que há no Teu nome. Amém. Amém. Gente, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Mateus, no capítulo 1, do 18 ao 25. Eu vou ler aqui rapidinho, que fala assim. Está aqui na tela, né? Tá. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expor a desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Por isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José vê que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Gente, na verdade, eu cheguei assim, né, lendo essa história, eu estava estudando sobre Maria, naquela época Deus estava ministrando muito comigo sobre gerar. E eu deparei assim e falei, gente, a gente quase não escuta muito falar sobre José, né? Porque Maria, lógico, ela foi a mãe de Jesus, né? Foi a mulher que o Senhor, ele viu capacidade de estar ali colocando, né, Jesus no seu ventre. Mas e José? Onde que ele fica nessa história? E eu fiquei assim, sabe? Falei, gente, eu quase não escuto falar dele. Então, assim, eu falei, meu Deus, ele foi um homem tão íntegro, tão obediente, né? Porque foi tão homem, né? De ter aceitado, né, ver que a sua esposa, que na verdade eles não eram ainda casados, ele era um noivo, ele ter aceitado ter Maria e assumir um filho que posteriormente ele não tinha concebido a ela. E aí eu falei, meu Deus, isso para mim é uma prova de obediência muito grande. E quando eu leio essa história, eu falei, gente, eles eram noivos, né? Naquela época era muito comum na época judaica, o noivado, ele era tão sério como o casamento, né? E eu estava lendo mais um pouco, me aprofundando, eles tinham, nesse tempo de noivado, 1 ano. E eu falei, gente, 1 ano. Aí na minha Bíblia de estudo fala que nesse 1 ano, era um tempo que eles tinham para eles terem certeza que a sua namorada, a sua prometida, ela não engravidou. Eu falei, meu Deus, então isso era uma coisa comum, né? A mulher poder engravidar, assim, poderia acontecer dela engravidar de outra pessoa. E aí eu fiquei assim, meu Deus, mas, né, que louco isso, porque esse tempo, né, de espera. E o Senhor falou muito forte comigo. Muitas das vezes a gente faz plano, né? E Maria e José, eles fizeram um plano de vida, né? Eles fizeram um plano, porque se eles eram noivo, teoricamente eles estavam plano para casar, plano para ter filhos, plano para viver aquilo que eles estavam planejando. Mas Deus tinha algo muito maior para eles, porque Deus tinha o quê? Jesus. E como que eu falei assim, meu Deus, Maria, o anjo falou com Maria, né? Vou colocar no seu ventre algo muito maior, o Salvador. E Maria, ela falou, ok, Senhor, eis-me aqui. Mesmo sendo muito nova, né? Porque eu fico imaginando, gente, uma menina virgem, engravidar do nada, sendo que toda aquela sociedade podia falar assim, gente, ela foi leviana, ela foi, né? E ela não pensou nada disso, ela apenas falou, eis-me aqui, faça a tua vontade em mim. E mais do que isso, ela explica isso para o noivo. Porque assim,
Ah, eu tô grávida. Ok, mas a gente não teve nada. Ah, mas... Então, ela explicar o que o anjo tinha falado para ela. Isso é muito louco. Mas Deus é tão bom que o plano dele é bom, perfeito, agradável, que ele falou com Maria e também falou com José. E quando Maria, acredito, né? Que quando Maria chegou para o José e falou assim, tô grávida. Gente, aqui fala, né? Que ele secretamente foi anular o casamento. O noivado, né? E aí eu fiquei pensando... Que homem sábio, porque ele poderia fazer o quê? Naquela época, se tivesse Instagram, meu Deus, ela me traiu. Aí, ele nem ia saber a história, mas ia falar assim, meu Deus, ela me traiu, ela engravidou de outra. É que ela começar aquele burburinho ali, né, no ciclo ali de amizades, enfim. Mas ele secretamente tomou um passo. E eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, eles estavam planejando, né, casar, viver a vida deles, e tudo muda. Todo aquele projeto sai do controle deles. E aí o Senhor falou comigo, a espera, o controle na espera. Muitas das vezes a gente faz plano, né? A gente sabe que nós estamos aqui num culto de hope, que é um culto de esperança. A gente vem aqui, faz os nossos pactos, coloca tudo que a gente quer no papel, né? E muito difícil a gente esperar. E se Deus mudasse todo o plano que você colocou nesse papel? Você estaria disponível para viver isso? Falar, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Sabe, faça o que o Senhor quer. Porque nesse primeiro momento, José, ele recuou. Ele falou, ok, ele não entendeu a mudança que o Senhor fez. Mas ele, o que ele fez? Ele fez o que ele achou no momento ali que seria o certo, que seria o óbvio, né? Terminar, mesmo que secretamente. Mas a Bíblia fala que ele se retirou. Quando a Bíblia fala que ele se retirou e ficou pensando naquilo, eu imagino ele orando. E ele orando e falando, Senhor, por que disso tudo? Por que, Senhor, do Senhor ter mudado isso, ter feito eu passar por essa situação, por ter feito a minha futura esposa estar nesse momento de vergonha? Porque, imagina, uma vergonha para ela também. E aí eu falei, meu Deus, que sabedoria. Ele parou. Provavelmente ele estava pensando, acredito que ele estava orando, porque o anjo vem e responde. Porque o anjo vem em forma de quê? De sonho. Gente, eu tenho várias formas que Deus fala comigo, e uma delas é em sonho. E eu acredito que quando a gente está orando, quando a gente está buscando algo do Senhor, o Senhor, ele responde. Então eu acredito que José, ele teve a resposta de Deus naquele sonho. Porque a Bíblia fala que nesse tempo, o anjo veio até ele e falou. Lá no versículo... Cadê? Que fala assim: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, Deus traz para ele uma revelação daquela situação. Por mais que para ele aquela situação ali era uma situação sem saída, né, de que, meu Deus, o meu plano foi por água abaixo. O meu plano de viver algo que eu sonhei não é o que Deus quer. E Deus vai lá e fala com ele. Deus é tão misericórdia que responde a ele e fala, não temas, vai. Acredite nela. Gente, só uma pessoa muito temente ao Senhor que faz isso, né? Vamos pensar? Eu fiquei pensando, Jesus, ele tinha que ser muito homem, né? Para assumir, falar, vem cá, eu vou assumir, eu vou deixar todas as circunstâncias que falam mais alto, não falar, e vou ouvir a voz de Deus. E o tema dessa mensagem, gente, não sei se deu tempo de colocar, não. O tema da mensagem, o Senhor falou muito forte comigo, que perca o controle para Deus. José, ele perdeu todo o controle da vida dele, todos os planos ali para o Senhor. Ele perdeu o controle na espera, né? Na espera de algo que ele estava planejando. Ele perdeu o controle na atitude. Muitas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas que, no primeiro momento, a gente quer o quê? A força do braço. Peraí, deixa eu resolver. Graças a Deus, o Senhor tem mudado muito isso em mim. Eu falo, Senhor, não deixa eu tomar uma atitude precipitada. Por mais que José, ele tomou de ter, né, terminado ali, que era o mais óbvio naquele momento, mas ele tomou uma atitude de quê? De se separar e ouvir a voz de Deus. Sabe? Porque se o anjo falou com ele, é porque ele estava com os ouvidos atentos. E muitas das vezes a gente não está com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar. Porque a gente fica tão preocupado de querer fazer o que a gente quer, que a gente não escuta a voz do Senhor. A gente acha assim, essa circunstância aqui não tem mais jeito, não vou ouvir. Sabe, essa circunstância aqui, nossa, mas isso aqui é um caos.
Como assim? Uma menina está grávida, como é que eu vou explicar? A gente fica preocupado, o que a gente tem que falar para as pessoas. Gente, quem nos justifica é o Senhor, sabe? Porque se Deus ele dá um plano, ele dá uma outra direção, um outro caminho, é Ele que vai fazer, sabe? Não tem que limitar a força do Senhor, a gente tem que limitar as nossas forças. E eu acredito que aqui José, ele poderia ter feito tudo. Ele poderia ter falado mal de Maria, ele poderia, imagina ele nos amigos, nossa, poxa, minha mulher engravidou e eu não fiz nada. Imagina os amigos, nossa, José, pelo amor de Deus, né? Tá brincando, né? Você acredita nisso? Sabe, imagina ele ouvindo as vozes, ele se retirou. E eu acredito também nesse tempo de retirada é para silenciar as vozes ao redor dele. Porque com certeza ele caminhava com pessoas. Ele tinha amigos, ele tinha famílias, mas ele preferiu se retirar. E eu acredito, gente, que muitas das vezes, quando a gente está buscando algo de Deus, quando a gente vem aqui, a gente coloca, muitas das vezes a gente coloca ali no papel coisas que a gente fala assim, meu Deus, se alguém for ler isso aqui, vai falar assim, essa pessoa é louca. Que isso aqui é impossível de acontecer. Mas Deus, Ele faz além do impossível. Eu creio no Deus que faz além do impossível. Ele muda situações. Por mais que a primeiro momento aquela situação ali foi desesperadora para eles como casal, e ele também como homem, Deus vem lá e fala, vai, não temas, eu sou contigo. Lá em Isaías 41:10, diz assim, não tema porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Gente, isso é uma palavra muito forte. Então assim, gente, doesn't matter o que as pessoas vão pensar de você. Sabe? Porque se Deus, ele pensa assim, não, eu estou contigo, não se assombres. É tipo, não se preocupe com nada ao seu redor. Não se preocupe se alguém vai fazer isso, se alguém vai fazer aquilo. Não, se preocupe com o que Deus está fazendo, porque Ele que vai te justificar. Porque eu te sustento na destra da minha justiça. Então, o Espírito Santo ministra muito forte isso, né? Muitas das vezes, a gente tem essa impulsividade, né, de querer fazer, de querer agir. E aqui, vendo essa atitude de José, eu falei, meu Deus, ele agiu com muita cautela e sabedoria. Que homem sábio, sabe? Porque toda aquela situação ali, ele ter ficado assim, a Bíblia não relata quanto tempo foi, mas ter ficado quieto, sabe? Sem querer fazer nada, assim, sem querer fazer algo que fosse justificar ele, né? Como homem, ou como pessoa, ou como... Calma aí, isso aqui não vai ficar do jeito que eu quero. Muitas vezes a gente é assim. A gente quer fazer algo para, tipo assim, mostrar algo, tipo, eu vou fazer porque... Não, isso aqui não vai ficar barato. Não, gente, quem faz é o Senhor. E se Ele mudou o plano da sua vida, se Ele mudou a rota, deixa que Ele vai te conduzir, sabe? Porque muitas das vezes a gente quer fazer algo... pensando assim, nossa, eu tenho uma palavra, né? Amém, eu tenho essa palavra aqui. Eu vou diante dela. Mas se no percurso o Senhor mudou, gente, ok, prossiga no que Deus está falando. Eu prefiro muitas vezes, mesmo que aquilo que Deus está falando seja contrário do que eu estou querendo naquele momento, mas eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ela vai se cumprir e vai ser boa para a minha vida. Eu só tenho que confiar. E foi isso que ele fez. Ele confiou, porque que fala assim... Logo depois, né? Que ele teve esse sonho e ele acordou e imediatamente ele fez como o anjo falou. Ou seja, gente, ele não foi perguntar conselho de ninguém. Se Deus falou contigo, Deus falou contigo. Talvez o que Deus falou contigo, Deus falou comigo, é uma coisa que para outra pessoa é loucura. Sabe? E muitas das vezes a gente acaba, que é natural nosso, a gente compartilha algo, um plano, um sonho com outra pessoa. Às vezes a pessoa nem fala, mas ela fala assim, que louco, que louca, que... Sabe? Que, nossa, esse desejo, pelo amor de Deus, ou o que a gente escreve no papel, né? Às vezes, vamos dizer assim, eu creio num Deus, gente, que Ele pode dar uma casa sem a pessoa pagar nada. Eu creio nesse Deus. Agora, se você coloca isso no papel e a pessoa olha e fala, ai, sonhador, ou sonhadora. Gente... é o Deus do impossível, sabe? A gente tem que começar a viver o sobrenatural de forma natural nas nossas vidas, sabe? Ali naquele momento, o natural era o quê? Casar, né? Fazer aquela cerimônia, terem filhos. Mas Deus fez o quê? O sobrenatural, conceber um filho dentro de um ventre sem ter relação sexual. Imagina a cabeça do povo. Gente, eu fiquei imaginando, falei, gente, Deus faz muita loucura, né? Deus, Ele quer confundir literalmente as pessoas. Mas no sentido bom, de falar assim, realmente eu faço além. Eu não faço o que está no protocolo.
E a terceira chave que me chamou muita atenção foi que mesmo José, no primeiro momento, ele ter decidido anular o casamento, anular o noivado, porque naquela época, como eu falei, era muito o noivado era muito parecido com o casamento. E inclusive até para desvincular era como se fosse uma carta de divórcio. Então era um compromisso muito assim, muito sério. E quando o anjo fala com José, ele já teve uma atitude. E muitas das vezes a gente está assim, a gente já tomou uma decisão. E muitas das vezes o Senhor fala assim: ok, você tomou esse caminho aqui, mas não é o que eu quero. E você teria coragem de voltar atrás e refazer o que você já decidiu? E eu falei, meu Deus, ele entregou o controle da decisão dele nas mãos do Senhor. Porque ele voltou atrás. Que quando ele vai lá e faz o que o anjo fala, ele está voltando aquilo que ele fez no primeiro momento, naquele momento do impulso, do óbvio ali da situação. E eu falei, uau, gente, eu fiquei muito admirada com José. Porque, assim, a gente sabe que José foi muito importante na história, mas eu nunca tinha me aprofundado, sabe? Porque a gente olha assim um homem comum. Mas a partir dele veio o nosso Salvador, Jesus Cristo, sabe? Porque eu acredito, gente, que Jesus ele ia nascer independente de se José aceitasse ou não. Porque já estava concebido em Maria, o Espírito Santo já tinha concebido Jesus no ventre dela. Mas José, o Senhor foi tão misericordioso de deixar ele participar disso, sabe? Porque ele teria a decisão de não querer aceitar. Mesmo que ele já tivesse, o anjo falado, muitas vezes acontece na nossa vida. Deus fala, não faz isso, ou faz isso. Você fala, eu não quero, Senhor. Ok, a gente tem o livre-arbítrio. Mas ele decidiu ser participante. E ele decidiu viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele decidiu o quê? Voltar atrás. E não vejo isso, gente, voltar atrás como retroceder. Mas ele entender e como voltar atrás como uma obediência ao Senhor. Sem pensar, eu vou voltar, vou me chamar de bobo ou de banana. Não, acho que ele não pensou nada disso, porque em nenhum momento ele hesitou. A Bíblia fala, ele acordou e fez imediatamente. Ou seja, ele nem sentou em algum lugar e falou, o que você acha, fulano? Faço isso ou não? Não, ele foi, o Senhor deu uma direção e ele apenas foi. Ele apenas confiou e foi. E muitas das vezes assim nas nossas vidas, às vezes a gente está aqui, vem aqui toda semana, 7 semanas, faz pacto, a coisa não acontece. Aí o Senhor fala, ok, talvez isso aí, vamos lá, vamos voltar lá atrás, vamos mudar. E você fala, não, aí é muito. Você não decide. Você fica querendo fazer com a força do braço. Sabe? Ele poderia, igual eu falei, ele poderia não querer. E tudo bem. Jesus ia nascer. Jesus já estava ali. Sabe? E o Senhor foi misericordioso de fazer ele ser participante disso. E lá em... travou aqui. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, Ele endireitará as mesmas coisas que talvez você fez lá, que não era o que Ele queria. Mas Ele vai lá e refaz e te ajuda. À medida que você se disponibiliza de fazer o certo, de fazer aquilo que Ele quer. Gente, isso é muito forte. Sabe, porque eu falei, meu Deus, como o Senhor é misericordioso. Quantas vezes na nossa vida a gente toma atitude precipitada, a gente faz escolhas erradas, a gente toma decisão sem perguntar se é da vontade do Senhor. Mas a palavra dele fala, se ele vem e com a palavra dele fala, confie no Senhor de todo o seu coração. Gente, José, ele confiou no Senhor de todo o coração. Porque a mente dele provavelmente estava um turbilhão de coisas. Um turbilhão de porquês, de perguntas. Mas ele falou assim, eu não vou me apoiar no meu próprio entendimento. Eu vou fazer e reconhecer os caminhos do Senhor e endireitar as minhas veredas. E ele voltou lá e falou, ok, Maria, vamos continuar. E, gente, muito lindo, que toda vez que eu olhava essa parte no final que fala assim, né? Que eles foram lá, casaram e eles não tiveram relação. E eu falei, gente, mas estranho, né? Porque é uma coisa normal, você vai casar, né? Você vai ter a sua vida com seu marido. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, Deus não deixou nada assim que fosse trazer dúvida no coração das pessoas ao redor, né? Então, até o final,
Ele falou, ok, eu vou te respeitar e eu vou esperar você. E a gente vai ter o nosso filho. E esse filho vai ser a resposta para o mundo, porque veio Jesus, o nosso Salvador. Então, gente, a gente tem que confiar e acreditar que quando Deus dá uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Mesmo que todas as circunstâncias, eu não sei a realidade da gente, de cada um aqui. Às vezes a gente está vivendo uma situação que você fala, não, essa situação não tem saída. Ou você não sabe o que eu estou passando. Eu sei. O Deus que eu sirvo é um Deus que cumpre. E se Ele falou, você tem que confiar e acreditar. E ter obediência de fazer o que Ele mandar. Amém? E José, ele acreditou, confiou. E através do seu ato de obediência e sabedoria, ele se tornou o pai do nosso Salvador, Jesus Cristo. E você está disposto a confiar e entregar o que o Senhor pedia a vocês? Sabe, eu sei que aqui é um culto que a gente vem, né, realmente com a intenção de pedir algo, né, de pedir ao Senhor uma intervenção, pedir ao Senhor um milagre. Mas que nessa noite a gente tenha essa consciência que por mais que a gente queira algo, né, que está nesse papel, algo que a gente quer muito, se o Senhor te pedir, você estaria disposto a entregar? Sabe, entregar e falar, Senhor, faça aquilo que o Senhor quer. Faça porque eu sei que a tua bondade, ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida. E que nessa noite a gente saia daqui sabendo que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Independente do como você esteja hoje. Amém? E o pacto dessa noite é Provérbios 3, do 5 ao 6. E é o pacto 1. Então, não sei se tem alguém que vai fazer o pacto 1 hoje. E essa palavra, gente, declaro durante a semana. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Então, esse é o pacto 1. Então, você que gostaria de fazer parte desse pacto 1, vem até aqui na frente, nós vamos orar. E durante essa semana, você declare, você também que estiver online, que também deseja começar esse pacto, e declare essa palavra com fé, ousadia. E eu creio que Deus, Ele fará muito além daquilo que você tem planejado. Assim como Ele fez ali com José e Maria. Eles lançaram todos os planos, os projetos, Senhor, nos pés do Senhor. E o Senhor fez muito além, porque o Senhor deu graça e misericórdia de fazer eles pais do Salvador Jesus Cristo. Eu declaro que nessa noite, pessoas viverão coisas sobrenaturais em suas vidas. Eu declaro, Senhor, que ao findar desse ano, nós viramos contemplar testemunhos, Pai. Testemunhos de algo sobrenatural aqui neste altar. Senhor, testemunhos de algo que as pessoas não imaginam, elas nem cogitam em sua mente, porque transcende a mente humana, Pai. Assim como o Senhor fez, concebendo, Senhor, através do Seu Espírito Santo, um embrião ali, Senhor, no ventre de Maria. Eu declaro, Senhor Jesus, faça sobre a vida dos meus irmãos, Senhor Jesus, algo além, Pai, algo mais. Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, um tempo novo, um tempo de romper. Senhor Jesus, um tempo de entrega. Senhor Jesus, faça, Senhor, que essa mentalidade de entrega, Senhor, seja constante na vida dos meus irmãos. Que possamos entender que à medida que entregamos, nós recebemos, Pai, de Ti. Senhor, à medida que confiamos, o Senhor faz muito além, Senhor, muito além daquilo que pedimos e pensamos. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida deles o novo de Deus, o sobrenatural, pela honra e glória do Seu nome. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada, né? A obediência de Jesus nos alcançou, mas a obediência de José também gerou resultado na nossa vida. Que palavra tremenda. E estamos acabando agora o nosso culto Hope. Você pode ficar de pé, vamos fazer uma oração mais uma vez. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo, por essa palavra. Muito obrigado porque, Senhor, o Senhor tem nos dado uma direção e nós queremos caminhar segundo a Tua direção para viver o Teu propósito, mas para que também outras pessoas possam viver o Teu propósito por causa da nossa obediência, Jesus. Leva-nos para casa, Senhor Deus, debaixo da Tua proteção. Senhor Deus, sê conosco, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai para casa, Deus te abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais.
eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.